Olá, alunos, tudo bem? Professor Dionísio, mais uma vez na parada. Hoje nós iremos tratar mais um capítulo de produção textual. Aqui, capítulo 10, módulo 4, base argumentativa 1. Nós ainda estamos naquela construção, naquela bagagem de conhecimentos para que a gente possa formar a base argumentativa 1, tá? E hoje nós iremos tratar de um tema muito importante no Enem. Você que vai prestar o Enem ou o SSA deve ficar atento ao assunto que nós iremos abordar. Nós iremos falar de texto dissertativo e texto argumentativo. É a mesma coisa? Existe alguma diferença? É isso que nós vamos ver. Então, liga aí o Data Show e enquanto a luz esquenta aqui no nosso quadro, nós iremos tratar desse assunto que é muito importante, gente. E você tem competência para tirar nota 1000 no Enem. Basta você querer. E para isso que nós estamos aqui, nesse momento, na aula virtual, logo logo estaremos juntos, tá? Iremos abordar esse assunto de uma forma bem mais específica, mas enquanto nós ainda presencialmente não nos encontramos, vamos na aula virtual. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é texto dissertativo e texto argumentativo. Quais as diferenças? Vamos lá. Bom, eu começo logo com esta frase de um autor desconhecido que tem tudo a ver com a nossa aula. Veja, o que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Você, aluno do ensino médio, tem uma responsabilidade imensa. Como eu sempre falo para vocês, lá fora só ficam os bons. Então seja bom em escrever, seja bom em interpretar. Pelo simples fato de você ser do ensino médio, vão lhe cobrar e muito. O domínio na escrita, o domínio na linguagem, tá? As questões de colocações nos tempos verbais, os pronomes, tudo isso que compõe a língua portuguesa você precisa dominar. Então, se você escrever sem se esforçar, alguém vai ler sem prazer. Tá certo? Vamos então para a arte de escrever, né? Que é muito importante na redação. Vamos lá. Primeiro, o que é um texto dissertativo? É aquele texto que é considerado de natureza expositiva. Aquele que expõe um fato, uma ideia, provavelmente sobre um tema que já é conhecido. Então veja, o texto dissertativo, podemos dizer que ele também, além de ser de natureza expositiva, em algum momento ele vai ser de natureza argumentativa também. Então vejam só, segundo o dicionário Always, no significado do texto dissertativo, ele diz que é um breve tratado sobre qualquer tema, especulativo ou de aplicação. Então, logo ele reflete sobre os dados da realidade, a sua progressão é temporal, a sua natureza é de lógica dos enunciados, e ele é um texto também que pode ser considerado científico, tá? Por ser expositivo, o objetivo é mostrar. Professor, aonde que nós podemos ver um exemplo de um texto dissertativo expositivo? Por exemplo, uma notícia. Digamos que eu sou um repórter e eu vou tratar de um assunto aqui em Olinda, na nossa cidade, né? Eu vou falar do carnaval, então eu vou fazer uma matéria jornalística e eu vou dizer que o frevo em Olinda é assim, é desse jeito, é daquele jeito, tem as passistas, tem as orquestras. Eu estou mostrando na minha matéria, eu estou expondo, tá, o meu texto, que ele é dissertativo, porém de natureza expositiva, tá? Então, eu vou levar um fato, eu vou levar uma ideia, tá? E provavelmente sobre um tema já conhecido. Então, se eu falar do frevo de Olinda,
todo mundo já conhece. Outro exemplo que nós podemos ver aqui de um texto dissertativo é a fome no mundo. A gente sabe que na redação nós temos os textos motivadores. Dependendo do texto motivador, nas entrelinhas que você observar, tá? De repente lá tem o seguinte tema: a fome no mundo. Nesse texto aqui, nesse tema, eu não vou poder aqui, até onde eu posso, mostrar como que está a fome no mundo. Eu vou expor as consequências, o que levou tal situação a culminar, né, na fome no mundo, né, quais os motivos. E aí é diferente de um texto argumentativo que você vai entender mais na frente. Então, vamos lá. O texto dissertativo é aquele considerado de natureza expositiva, que tem o objetivo de mostrar. Ele expõe um fato, uma ideia, provavelmente sobre um tema que já é conhecido, tá? Vamos mais para frente. Ele costuma se apresentar da forma impessoal, sugerindo assim que as ideias apresentadas possam ser compartilhadas pelo leitor ou pelos ouvintes. Os textos dissertativos dividem-se em duas categorias, e aí entra mais um tema da nossa aula, tá? Expositivo, que é aquele que expõe, que mostra. Eu já dei um exemplo de uma notícia elaborada, expondo os fatos, então não deixa de ser um texto dissertativo expositivo. Ah, professor, mas a notícia, ela não é um gênero jornalístico? Sim, mas eu estou tratando, quando eu falo de um texto dissertativo, nele está ligado também alguns gêneros, como a notícia, tá? Como, digamos, uma parte da reportagem, né? Porque ele vai trazer dados, ele vai expor dados, ele vai expor ideias, tá? E aí, como nós já vimos, o texto dissertativo ele pode ser expositivo ou argumentativo. Já vimos o expositivo, vamos ver agora o argumentativo. Então vamos lá. Texto argumentativo é apresentar opiniões de forma fundamentadas em justificativas lógicas com objetivos de persuadir e convencer leitores, fazendo com que esses acatem suas ideias. Então vejam, gente, é justamente a diferença aqui, ó. No texto argumentativo, eu preciso de apresentar a minha opinião, tá certo? De uma forma lógica, e o meu objetivo no texto argumentativo é persuadir, convencer os meus leitores. Professor, que exemplo a gente tem de um texto argumentativo? Muito conhecido, gente, que a gente já trabalhou no início do ano, antes dessa pandemia. Vocês conhecem os artigos de opiniões? Pronto. O artigo de opinião, ele tem justamente uma opinião, ele tem uma ideia e ele convence, o objetivo é convencer e persuadir o leitor, fazendo com que aquele leitor acate as ideias de quem escreveu. Então, a diferença é que no texto dissertativo de natureza expositiva, eu vou simplesmente expor, mostrar fatos e ideias. E no texto argumentativo, eu tenho a minha ideia e eu tenho que sustentar essa ideia. E nesse meio tempo, eu vou persuadir e tentar convencer quem estiver lendo para que as minhas ideias sejam acatadas. Então existe uma diferença enorme aí, tá certo? Então, mais na frente vocês vão entender bem melhor essa diferença. Então vamos lá. O texto dissertativo argumentativo são textos nos quais há e exige a apresentação de um tema central. Vejam só, gente, agora
a gente está falando do texto dissertativo argumentativo, aquele que aparece nos vestibulares, no Enem, até mesmo em concursos públicos, tá? De repente você já deve ter ouvido falar alguém dizer da seguinte forma: escreva um texto dissertativo. E uma outra forma é um texto dissertativo argumentativo. Então você precisa entender e muito bem essa diferença do dissertativo e do dissertativo argumentativo. A gente já viu, acabamos de ver essa diferença. Então, em se tratando de texto dissertativo argumentativo, há neles e exige a apresentação de um tema central, também chamado de tese, tá? A tese é uma ideia que você vai defender. Essa ideia, eu já quero que vocês anotem aí. Nesta ideia, nós temos dentro da redação um tópico importantíssimo chamado tópico frasal. Será que tem a ver com a tese? Então, desde já começa a pesquisar, porque quando a gente chegar nesse conteúdo, vocês vão entender bem o que é que tem a ver a tese com o tópico frasal, tá? Mas vamos mais para frente. Então, vamos lá. Ao longo do seu desenvolvimento na redação, é necessário inserir informações, dados científicos, fatos e levantamentos com o intuito de defender a sua ideia inicial. Olha aqui, ó. Você apresenta a ideia e lá na frente você tem que defender. E ao final é capaz de formular sugestões para a solução dos problemas iniciais indicados. Vejam só, eu sempre comento com vocês e praticamente na maioria das aulas de redação, eu gosto sempre de lembrar das 5 competências do Enem. Então, ao longo do texto dissertativo argumentativo, você tem que internalizar e colocar em prática as competências de redação do Enem. Quando ele diz aqui, ó, e ao final é capaz de formular sugestões para a solução dos problemas iniciais indicados. Aqui a gente tem uma das competências, tá? Que é a proposta de intervenção, ou seja, você vai escrever sobre um tema, que é um tema-problema, e lá no final você precisa de apontar uma possível solução. E essa solução, ela tem que ser plausível, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser de forma rasteira, tá? Bem próxima da realidade, tá certo? Então, aqui nós estamos falando da redação do Enem. Essa aqui, ó, o dissertativo argumentativo. Eu não estou falando apenas do dissertativo, eu estou falando dissertativo argumentativo, tá certo? Que exige que você apresente uma ideia central. Vamos lá. Ainda sobre o texto dissertativo, apenas o dissertativo, tá? Ele é caracterizado pela exposição, tá vendo aqui, ó? Explicação e interpretação das ideias a respeito de um determinado tema ou um assunto. Ao dissertar sobre um tema, o autor deve demonstrar algum conhecimento sobre ele, qualquer que seja a área, científica, artística, religiosa, moral, política, social ou jurídica, entre outras. Bom, no texto dissertativo argumentativo, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos nos ater apenas nesse primeiro aqui, ó. Vejam só. Eu posso, na minha produção textual, na minha redação, na minha construção de textos, tá? Eu posso chegar com a seguinte afirmativa, para você entender o que é uma argumentação de sustentação de uma ideia. O brasileiro provavelmente não gosta ou não dá importância a museu. Esquece essa parte aqui. Faz de conta que nós só temos o brasileiro provavelmente não gosta ou não dá importância a museu, tá? Isso aqui, gente, é apenas a minha ideia, tá certo? O brasileiro provavelmente não gosta ou não dá importância a museu. Agora,
vamos para o texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que apresentar uma ideia e defender ela. Então, como é que eu vou defender a ideia de que o brasileiro não gosta de museu? Prova disso é que aproximadamente 90% do povo brasileiro nunca visitou espaços como esses nas oportunidades surgidas, de acordo com o levantamento realizado pelo IBGE. Então, aqui eu estou apresentando um dado onde aproximadamente 90%, ou seja, eu trouxe um número, tá? E um levantamento, ou seja, uma pesquisa realizado por um órgão, uma instituição oficial, IBGE. Então, veja, gente, aqui eu tenho a minha ideia e aqui eu estou confirmando através de dados a minha base de sustentação, tá certo? Ficou claro aqui, ó? Aqui minha ideia e aqui eu defendo ela. Por quê, professor? O senhor está dizendo que o brasileiro ele não gosta? Porque foi o levantamento que foi feito pelo IBGE. Uma outra oportunidade que nós temos na defesa de uma ideia é a questão de gosto. Digamos que eu goste de suco de laranja, tá? Eu posso simplesmente dizer que gosto de suco de laranja. Por que, professor? Se eu gosto de suco de laranja? Ah, porque o suco de laranja, ele traz para mim benefícios para a minha saúde. Defendi ali aquela ideia. Agora, que argumentos eu tenho para dizer que gosto de suco de laranja? Aí eu tenho que ir mais profundo, de uma forma mais profunda. De que forma, professor? Olha, o suco de laranja, ele contém vitamina C, ele é ácido, tá? Ele é um calmante, tá certo? Ele fortalece o sistema imunológico, tá? Ele faz uma limpeza no meu organismo, ou seja, eu estou tendo um conjunto de teses, aliás, eu tenho um conjunto de argumentos que vai sustentar o meu gosto pelo suco de laranja. E aí eu vou tentar e vou convencer. Vou chegar para outra pessoa e vou dizer assim, olha, vamos ser adeptos do suco de laranja, vamos levantar aqui uma bandeira para que a gente possa conseguir pessoas a tomar mais suco de laranja porque faz bem para a saúde. Então é a minha base de sustentação. Vamos lá. Vejam só, o texto argumentativo, nele deve conter uma sequência de frases, vocábulos, de escolhas lexicais que devemos fazer com o objetivo de apresentar o nosso ponto de vista. Na mesma proporção em que eu apresento, eu tenho também a obrigação de defender. Então veja, existe uma diferença muito grande do texto dissertativo para o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo, como nós já vimos, e o texto dissertativo argumentativo. Também nós temos o texto narrativo, tá? Nós já vimos em alguma ocasião passada. Qual é a diferença, professor? Texto narrativo, nós trabalhamos nele com o tempo verbal do passado. O texto dissertativo, o tempo verbal, provavelmente deve ser o tempo presente, tá? Então existe sim essa diferença nesses tipos textuais. Então, vamos lá, vamos passar aqui no próximo slide. Bom, aí a gente tem a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, estou falando diretamente da redação, tá? A redação do Enem. Vamos lá. O texto dissertativo, ele tem a sua estrutura, como eu sempre falo, tudo existe um início, um meio e um fim, né? Um bilhete, uma notícia, um conto, uma narração, todo gênero, ele tem o início, o meio e o fim. Então, na introdução, que é o início, né, eu preciso de, no primeiro momento, na primeira parte, eu preciso de mostrar na minha redação
deixa eu voltar aqui, a tese, a ideia central, inicial e explicar a maneira como o texto será desenvolvido. Deve ser feita de maneira sucinta, objetiva e sem fugir do tema. Já ouviu aquela história? A sua redação teve nota 400 porque houve fuga do tema. Eu não posso, no primeiro momento, fugir do tema. Já vimos o que é tema, o que é tese. Então é só voltar um pouquinho nas anotações que eu creio que vocês devem ter feito e verificar o que é tema. Então eu não posso fugir do tema na redação. E essa parte é logo no início, chamada de introdução. Em uma dissertação de 30 linhas, a introdução deve ter uma média de 5 linhas dispostas em um único parágrafo. Veja, gente, isso aqui não é lei, apenas sugestões para que você possa desenvolver, certo? Vamos para o desenvolvimento. Considerada a parte mais longa da redação, deve conter enunciados e argumentações propriamente ditos. Pretende-se conter cerca de 3 a 4 parágrafos, com perspectiva de 4 a 5 linhas em cada parágrafo. Então veja, gente, aqui é o corpo da redação, é o desenvolvimento, tá? Então, tudo isso aqui você já sabe, introdução, desenvolvimento e conclusão. O problema e a diferença está como que você vai abordar a sua introdução e como que você vai abordar o seu desenvolvimento. A diferença está justamente na abordagem, tá certo? Então, o desenvolvimento, ele deve conter, a perspectiva é de 4 a 5 linhas, distribuído em cerca de 3 a 4 parágrafos. E aí vem a conclusão, fase onde você deve apresentar as últimas considerações sobre tudo que foi expresso ao longo da dissertação. Você deve definir o seu posicionamento dentro do texto e fazer uma espécie de resumo das ideias mais importantes apresentadas ao longo do texto. O tamanho da conclusão também deve ser pequeno. Um único parágrafo, em geral, é o recomendável. Então, na conclusão, é onde eu vou apresentar a competência chamada proposta de intervenção. Lembrando, eu estou chamando a atenção porque aqui é a conclusão, mas as 5 competências você deve aplicar em toda a redação, em toda a sua produção textual, tá? Porque é considerado um peso enorme o texto dissertativo argumentativo na redação. Porque é nesse texto que você vai demonstrar toda a sua familiaridade e o domínio com a língua portuguesa, tá? A norma culta, que também é uma das competências do Enem, tá? E aí, gente, vem a diferença. Será que existe a diferença do texto dissertativo com o texto argumentativo? Há alguns estudiosos que dizem que sim. Tem outros que dizem que não. E tem gente que diz que depende muito do texto motivador. Então veja, se no texto motivador você perceber nas entrelinhas, tá, que você vai falar de um tema que já traz a definição, como por exemplo, houve uma banca, né, que colocou o seguinte texto motivador: as pessoas perderam o medo da AIDS. Veja, nesse texto aí, observamos uma afirmação. Nesse caso, né, quando se diz as pessoas perderam o medo da AIDS, não tem muito o que argumentar, devendo o candidato mostrar dados que confirmem a afirmação citada. No caso, o texto quando diz as pessoas perderam o medo da AIDS. Então você vai confirmar dados científicos que confirmem justamente que as pessoas perderam o medo da AIDS. O texto dissertativo, ele deve ser escrito
tá? Respeitando toda a norma culta, tá certo? Então, a diferença você percebe quando aquela banca que vai examinar a sua prova, a sua produção textual, seja num concurso ou no vestibular, como ela vai abordar. Porque ela pode pedir um texto dissertativo, mas um texto dissertativo, ele é expositivo e ele pode ser argumentativo. Então é necessário que nas entrelinhas do texto motivador você perceba se vem uma frase ou o título, ele já vem de forma definida. No caso da lei da AIDS que nós vimos, as pessoas perderam o medo da AIDS. Já é uma afirmação. Assim também como nós vimos no primeiro exemplo, a fome no mundo. Ali é um fato que já existe. Ah, professor, e não existe na redação outros temas que não sejam reais, que não sejam fatos? Existe sim. Por exemplo, quando eu digo eu vou dissertar sobre álcool na adolescência, drogas na juventude, né? Então, aí esse tema eu de fato preciso de trazer os argumentos que sustentem a minha ideia. Mas quando eu digo lá a fome no mundo, eu vou convencer o que da fome? Eu só preciso de mostrar as evidências da fome, aonde que ela mais se desenvolveu, quais os fatores que levaram à fome no mundo. E quando lá atrás, num enunciado diz em que as pessoas perderam o medo da AIDS, também é uma afirmativa. Então, você precisa ter esse cuidado na hora de produzir o seu texto. Então, gente, está aí a diferença do texto dissertativo e argumentativo. Existem mais diferenças, tá? Mas como eu sempre falo para os meus alunos, nós estamos na pontinha do iceberg e é muita coisa para que a gente possa estudar. Então, o único segredo que eu deixo para vocês é faça suas leituras, tá? Assistam filmes, reportagens, notícias, tá? Se debrucem, porque lá fora só ficam os bons. Nos encontraremos na próxima aula. Beijos e abraços virtuais. Quaisquer dúvidas, zap ou e-mail do professor Dionísio. Grande beijo!